Agora nós vamos entrar no processo de formação da palavra realmente, as nomenclaturas que a gente vai dar. Existem dois grandes grupos que formam palavras, que são os processos de derivação e os processos de composição. Os processos de derivação das palavras é quando uma palavra ela surge partindo da derivação da outra. Essa outra ela é chamada de palavra primitiva. A derivação ela pode ser prefixal, quando eu acrescento um prefixo antes da minha palavra primitiva. Por exemplo, desfazer, des seria o meu prefixo. Ou então pode ser um processo de derivação sufixal, que é quando eu acrescento um sufixo à minha palavra primitiva. Por exemplo, realmente, mente, o meu sufixo. Ainda no processo de derivação, a gente tem a derivação prefixal e sufixal, que é quando eu acrescento prefixo e sufixo e eles são independentes, ou seja, eu posso retirar o prefixo, que a palavra continua fazendo sentido, ou eu posso retirar o sufixo e a palavra continua fazendo sentido. Como exemplo, vamos usar o termo deslealmente. Desleal, ok. Lealmente, ok. Então eu posso retirar o prefixo ou o sufixo, que o termo ele continua tendo um significado. Por fim, no processo de derivação, a gente tem a derivação parasintética. Derivação parasintética é quando eu acrescento prefixo e sufixo e eles são dependentes. Eu preciso dos dois para que a minha palavra tenha sentido. Por exemplo, anoitecer. A, prefixo. E ser seria o meu sufixo. A noite não existe. Noitecer também não. Então eu preciso do prefixo e do sufixo para que haja uma significação. Depois das derivações por afixos, a gente vai ver mais dois tipos de derivação. A gente tem a derivação regressiva, que é quando um morfema da palavra ele desaparece. Por exemplo, se eu escrever a palavra dançar, eu posso diminuí-la para danço. Então, assim eu vou estar tirando o morfema final e diminuindo a minha palavra. Por isso, regressiva. Almoçar, almoço, por exemplo. Derivação regressiva quando a gente consegue diminuir retirando morfemas. Então, depois a gente tem a derivação imprópria. Derivação imprópria é quando ocorre uma mudança na classe gramatical dessa palavra. É muito comum a gente utilizá-la como substantivo, por exemplo, mas em determinada função ela vai aparecer como um adjetivo. Isso é uma derivação imprópria. Para entender melhor, a gente exemplifica, né? O termo verde. Geralmente, verde é usado como um adjetivo. O tapete é verde, característica. Agora, se eu digo para vocês, o verde do parque é maravilhoso. Esse verde, ele acabou surgindo para mim com uma função de substantivo. Isso a gente vai dar o nome de derivação imprópria. O outro grupo de processo de formação das palavras, ele é denominado composição. A composição forma palavras através da junção de dois ou mais radicais. A composição ela pode ser por aglutinação, quando nessa junção um dos radicais ele sofre alterações, por exemplo, planalto, plano, alto. Um dos radicais ele perdeu alguma coisa nessa junção. Embora, em, boa, hora. Temos três radicais e eles também são modificados nesse momento de junção. Então, a aglutinação é quando algum desses radicais ele sofre alteração. O processo de composição por justaposição é quando eu só vou ligar esses dois radicais sem que algum deles sofra alteração. Por exemplo, couve-flor, cachorro-quente. Aparece muito com hífen pra gente, né? As palavras girassol. Ninguém saiu perdendo, então eu só tenho uma composição. Eu não tirei nada do meu radical, eu só aproximei. Além disso, existem algumas palavras que elas não passam pelos processos de derivação ou composição, que a gente vai dizer que são outras formas de formar palavras. O que é muito comum na nossa língua é a abreviação, então, por exemplo, senhor, SR, doutor, DR, então a abreviação também entra aqui nesse processo. Existem os neologismos, que são palavras que ainda não existem formalmente no nosso dicionário. Por exemplo, citando Drummond, borboletar, ele fez uma borboleta virar verbo, isso é um neologismo, uma criação de nova palavra.
Temos o processo também de estrangeirismos, que é quando a gente acaba utilizando no nosso dia a dia uma palavra estrangeira, feedback ou uma live, então esses são os estrangeirismos. E por fim nós temos as onomatopeias. Onomatopeia é quando a gente tenta representar verbalmente alguns sons. Tic-tac, por exemplo, né? Isso é uma onomatopeia. Gente, dessa forma nós estudamos então, conseguimos fazer um início à análise morfológica, estudando a origem das palavras e o seu processo de formação. Então, por meio de morfemas, a gente consegue identificar significados e existem dois grandes grupos que formam palavras, que são os grupos de derivação e composição. Dentro deles, então, nós vimos que existem subdivisões. Se eu falei muito rápido, volta aí um pouquinho no vídeo, né? Já que esse recurso, a tecnologia é um recurso que permite que a gente faça isso. Dúvidas, entrem em contato e a gente tem atividades então para colocar todo esse conhecimento em prática. Até a próxima!